Eu sou a Ali, intercambista na França, fundadora da empresa Ensemble Digital e mais um monte de coisa que um dia me disseram que eu não podia ser. E através do projeto Mãe, Tô na França, eu já simplifiquei a vida de milhares de brasileiros e brasileiras que achavam que era impossível realizar o sonho de morar no exterior. Então, se você quer construir a sua liberdade, independência, viver cenas que a gente só vê em filme, tá cansado de só sobreviver e não tem mais 10 anos a perder, então desliga tudo aí e se liga no que eu vou te falar. Você deve imaginar que o intercâmbio na Europa custa mais de 40 mil reais. Mas nas próximas aulas, eu vou te apresentar o passo a passo de como fazer todo o processo, gastando uma média de apenas 3 mil reais, já incluindo a passagem e toda a documentação. Intercâmbio por 3 mil reais? Eu nunca vi um negócio desse. Eu vou pra novela Salve Jorge, é? E para que o processo seja feito em total segurança, você já vai sair do Brasil com um contrato de trabalho assinado e validado no consulado francês. Ou seja, aqui não tem nenhum esqueminha e o meu papel é te guiar para que você faça tudo de acordo com a lei. Para você chegar aqui na França com endereço de hospedagem, alimentação e com seu salário garantido. E todos os seus direitos de residente na França. Desde que eu tô aqui, eu conheci a República Tcheca, Suíça, Itália, Espanha, Inglaterra, Grécia e teve acho que mais um país também que eu esqueci agora. Eu vim pra cá como au pair, eu fiquei um ano como au pair e tive uma experiência fantástica. Eu tive a sorte de ficar numa família super legal que me fez experimentar vários pratos típicos deliciosos, uma quantidade imensa de fromagens diferentes, de queijo diferente e foi ótimo, eu adorei essa experiência. Atualmente eu sou estudante na Paris 1, Panthéon-Sorbonne, que é uma das primeiras faculdades criadas no mundo e eu fico muito feliz dessa experiência. Espero que vocês também gostem, que vocês venham pra cá, porque a França é uma ótima oportunidade para estudantes e tem realmente várias oportunidades para você entrar em museus, cinemas e várias outras coisas. Então assim, é uma ótima oportunidade, eu adoro e aprecio muito estar na Cidade da Luz. Eu também vivi essa jornada, eu não tinha muito dinheiro e mal e mal falava o básico do francês. Eu tinha muitos medos. Mas agora eu tô aqui, realizando meu sonho de viver uma vida confortavelmente na França, com um contrato de trabalho de meio período, fazendo uma formação na minha área e com muito tempo livre para viajar. Sabia que no Brasil a maioria das pessoas trabalha em torno de 44 horas por semana? Mas nesse intercâmbio você vai trabalhar apenas metade disso, ou seja, menos de 5 horas por dia, de segunda a sexta. E vai ter os mesmos direitos de um cidadão francês, como acesso à educação e saúde. Outra coisa legal é que não existe tempo mínimo de intercâmbio. Então, se depois de um ano você quiser voltar para casa, sem problemas. E se você quiser ficar por até 2 anos, você também pode. Então fica aqui comigo que você vai conhecer a história de várias pessoas que também estão realizando esse mesmo sonho. Na França há praticamente um ano e eu tô aqui até na prefeitura da minha cidade, tá ali a bandeirinha da França. E a minha cidade aqui pra vocês, eu moro no subúrbio de Paris. E é incrível morar aqui, eu adoro, é uma experiência maravilhosa. Eu sempre quis morar fora e eu achava que ia ser impossível porque era muito caro. Na época eu comecei a pesquisar para conseguir vir para cá, vir para a França para poder aprender francês. E eu fiquei, nossa, os preços eram altíssimos. E foi quando eu descobri o intercâmbio de au pair, que é um intercâmbio que você vem para cá para aprender a língua, para poder viver a cultura, vivenciar a realidade aqui do país. E em contrapartida você trabalha cuidando das crianças, né? E foi assim, nossa, foi tudo quando eu descobri esse intercâmbio, porque ele foi a porta de entrada, né? A possibilidade de eu conseguir morar fora do Brasil.
E eu tô muito feliz, eu amo esse intercâmbio, eu amo as oportunidades que ele me deu. Consegui visitar 3 países, eu fui pra Holanda, fui pra Bélgica, fui pra Romênia e vou pra Paris todo final de semana e eu amo. Mas Li, e a pandemia? O fato é que aqui na França a situação está muito mais controlada e segura do que no Brasil. O visto do intercâmbio já está 100% normalizado e você pode começar o seu processo agora mesmo. E como a imigração esteve fechada por mais de um ano, muitas famílias francesas estão desesperadas para contratar um novo intercambista, pois a grande maioria dos intercambistas do ano passado já voltaram para os seus países de origem ou renovaram para continuar estudando em alguma universidade aqui na França. Ou seja, agora é o melhor momento para tirar seu intercâmbio do papel e surfar essa onda de oportunidade. Mas talvez você esteja com um certo medo de sair do Brasil e ficar longe da sua família por um tempo. Por isso, eu vou te apresentar uma aluna minha que agora vive aqui na França. Bianca, você que chegou aqui através do Mãe Tô na França, como você sente de estar em Paris? Acho que agora eu tô no lugar certo. Tô sentindo isso, assim. Tá sendo maravilhoso só esse pouco tempo que eu tô aqui. Não sei descrever assim em palavras, mas eu sinto que tô no lugar certo, que vou começar agora uma nova etapa da minha vida. Você viu que massa? E se você é homem, tudo isso serve perfeitamente para você. Porque muitas famílias preferem contratar homens para cuidar dos seus filhos homens, jogar futebol, videogame, ter uma presença masculina. E o programa de au pair foi que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Antes eu era professor de inglês, eu acabei me tornando professor de francês. Depois, assim, de 8 anos, 9 anos de carreira de professor de inglês, aí eu troquei. Falei, não, vamos lá, vamos pro francês. Mas antes de eu te contar o passo a passo de como ser pago para morar na França, mesmo sem saber falar francês, deixa eu te contar como eu cheguei nesse método. Eu sou de São Paulo, vim de uma família humilde, minha mãe dona de casa e o meu pai eu quase nunca via porque ele trabalhava demais. Eu nunca tive muitos luxos, eu trabalhava para ter o meu próprio dinheiro, mas eu sempre sonhei em morar fora. Eu pensava que andar de avião não era coisa para a classe da minha família. Imagina só tirar uma foto em frente à Torre Eiffel. Então eu cresci com o sonho e com o medo de morar fora. E a minha rotina se resumia em: segunda-feira, acorda, trabalha, estuda e dorme. Terça, acorda, trabalha, estuda e dorme. Quarta, acorda, trabalha, estuda e dorme. Quinta, acorda, trabalha, estuda e dorme. Sexta, acorda, trabalha, estuda, bebe e dorme. Sábado, acorda, se diverte, bebe e dorme. Domingo, acorda, almoça em família, pede pizza no jantar, chora quando ouve a vinheta do Fantástico e dorme. E aí eu percebi que eu tava vivendo minha vida em looping, vendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas todos os dias. E como disse Victor Hugo, autor francês, a vida passou antes que a gente pudesse ter vivido. Eu vou gastar minha única vida em um loop infinito. Aí eu decidi que eu não ia mais viver assim, até me aposentar, para quem sabe começar a ser livre. Chega de dia repetitivo, chega de estagnação, chega de trabalhar muito e viver só de final de semana, chega de ir no mesmo bar com as mesmas pessoas, chega de não ter problema novo para reclamar. Brasil é um país multicultural, com belas paisagens e as pessoas mais calorosas do mundo. Mas cá entre nós, estamos passando por momentos difíceis de alta criminalidade, inflação, cortes na verba da educação e na saúde. O Brasil é um país ótimo, mas convenhamos que agora é o melhor momento para passar um tempo no exterior e voltar quando as coisas se ajeitarem um pouco mais. Poxa, é inacreditável, sabe? Segundo a Globo.com, mais de 43 mil pessoas foram assassinadas só no ano de 2020. Enquanto aqui na França, eu me sinto totalmente tranquila andando na rua à noite, mesmo com meu celular na mão. E quando passam 2 homens numa moto, eu não preciso mais me apavorar. Eu não queria mais viver nesse risco que só cresce a cada ano no Brasil. Eu queria ter a esperança de ser uma mulher e voltar para casa às 3 da manhã, ter uma qualidade de vida, ter tempo para o meu lazer. Eu queria me tornar o orgulho da minha família, conquistando um diploma em uma universidade europeia. E por fim, sair debaixo das asas dos meus pais, me tornar uma mulher independente, ainda por cima ganhando em euro. E eu fiquei deslumbrada com as histórias dos meus amigos que já visitaram a França. Eles contavam que, apesar da Europa também ter seus problemas, é de fato um continente muito mais organizado
com baixa criminalidade e muito mais igualdade. Mesmo quem ganha um salário baixo consegue ter uma vida digna e vai nos mesmos restaurantes que o dono de uma empresa. Para você ter noção, olha só, um iPhone aqui na França custa apenas um salário mínimo. Enquanto no Brasil, o mesmo iPhone custa 10 salários mínimos. Eu já estava inconformada com todos os problemas ao meu redor e sempre questionava por que só os outros conseguem viajar para a Europa e só eu que não tenho essa oportunidade. Aí eu comecei a pesquisar em todos os sites quanto custaria um intercâmbio na França. E eu encontrei programas que custavam mais de 40 mil reais. Um valor impossível para minha realidade. Então eu pensei, poxa, talvez pelo menos eu tenha condição de fazer uma viagem curta para a França. Aí novamente eu quase caí para trás. Eu vi pessoas gastando mais de 10 mil reais para passar apenas uma semana na Europa. Resultado, me senti frustrada, ansiosa e até me isolei por um tempo. Mas nesse isolamento, ao invés de cair numa depressão, eu prometi para mim mesma que eu daria a volta por cima em grande estilo. Eu estava decidida a não fazer uma viagem curta. Eu queria morar por pelo menos um ano aqui na França. E eu me dei conta de que para isso eu precisaria trabalhar ao longo do intercâmbio, para eu não depender financeiramente da minha família no Brasil. Foi aí que eu comecei a estudar absolutamente todas as possibilidades existentes. Eu li toda a documentação consular e política da França. Eu pesquisei tão a fundo, mas tão a fundo, que eu consegui me aproximar pessoalmente dos responsáveis pela Aliança Francesa e Campus França do Brasil, o que me ajudou muito a realizar esse intercâmbio de uma maneira muito melhor do que eu imaginava. Dá só uma olhada na minha live com o presidente da Aliança Francesa. Podemos falar um pouquinho, por favor, desse projeto que você teve de ajudar outros brasileiros para vir na França au pair. Como você teve essa ideia? Como eu tive essa ideia, já? Eu tava no confinamento, eu tive essa ideia e eu falei, olha só, eu tive, graças a Deus, o acesso a informações que nem todo mundo tem. E eu percebi que eu era parte de uma população do Brasil que tinha interesse em intercâmbio, que pensava em mudar de país, que pensava em ir para a França. Só que eu vi que tinha muita gente que nem sabia que era possível pegar um avião, que nem sabia que era possível mudar de país, que achava que intercâmbio eram para pessoas ricas, que achavam que morar na França você precisava de 40 mil reais no bolso. E no fim, não. Você pode fazer isso sendo classe média baixa, sendo uma classe média, até sendo classe baixa, se você souber se organizar e você tiver algum tempo livre no seu dia a dia, é possível fazer. E aí eu falei, eu acho que a minha missão nesse momento é difundir a cultura francesa, a língua francesa. Então vou fazer isso. Aí foi quando eu comecei meu projeto no Instagram. Ao invés de fazer uma viagem curta de uma semana gastando mais de 10 mil reais, eu vim morar aqui em Paris com um contrato de trabalho que eu já saí do Brasil com ele assinado. E ainda ganhando casa, comida, roupa lavada e um salário 100% livre para gastar com estudos e curtição, tudo pago pelo programa. E como esse salário é livre, no meu primeiro ano de intercâmbio, eu visitei a Alemanha, fiz trilhas na beira dos penhascos do sul da França, eu vi o pôr do sol no Mediterrâneo, em Barcelona, comi escargot, esquiei nos Alpes suíços, viajei para 4 países, fui em quase todas as regiões da França, comprei um notebook, um iPhone e um drone. As pessoas que riam do meu sonho, achavam que eu era incapaz, assim, hoje me aplaudem. Quando eu cheguei aqui, uma amiga próxima até me disse, nossa, Ali, eu não botava tanta fé assim em você. E antes de tomar a decisão de fazer esse intercâmbio, as únicas coisas que me impediam de realizar o meu sonho era o meu apego pela minha família e o meu namoro. Mas como eu sempre estive ao lado de pessoas que me apoiam, elas sabiam que esse meu tempo no exterior seria importante para eu crescer como profissional e ser humano. Então eu decidi colocar todos os meus medos e os meus desejos em cima de uma balança. E eu parei para pensar, Ali do futuro teria orgulho das decisões que eu tomo hoje? Eu quero viver a mesma vida repetitiva que se repete todos os dias no Brasil, sem perspectiva de um futuro melhor? Ou eu quero me tornar um ser humano mais preparado para voltar mais evoluído do Brasil e com um currículo top? O meu caso é bem parecido com o da Nina. Na França faz 1 ano e meio, graças ao meu intercâmbio. Eu sempre fui uma pessoa aventureira e que acreditei que sou do mundo. Na verdade, eu nunca pensei que tivesse um lugar apenas que seja para mim.
Apesar de reconhecer os meus privilégios, minha vida não foi uma das mais fáceis, assim. Eu cresci numa realidade onde as pessoas próximas de mim nunca tiveram essa oportunidade de viver fora do Brasil, viver uma outra realidade. Mas eu estava decidida realmente a fazer isso. Eu já estava muito satisfeita com o cenário político do Brasil e não conseguia mais viver uma vida estagnada, sem boas expectativas de futuro. Eu cheguei a pesquisar outros programas de intercâmbio, mas os valores eram completamente fora da minha realidade. Até que eu descobri o programa de au pair, que tem um valor muito mais acessível e uma enorme flexibilidade para quem sonha em mudar para a França. Foi aí que começou a minha missão, juntar a grana do intercâmbio quanto antes. Então, lá no Brasil, eu comecei a vender quentinhas e fazer alguns eventos de buffet. Daí, dando um passinho de cada vez, trabalhando duro mesmo, eu consegui juntar a grana e em alguns meses eu estava preparada para poder fazer essa viagem. Eu fiz algumas entrevistas, fiz a burocracia certinho, encontrei uma família que foi amor à primeira vista, foi ótimo. Minha mãe, ela ficou super tranquila porque, além de todos os benefícios, eu teria o suporte de uma família francesa bem estruturada para cuidar de mim em qualquer coisa que eu precisasse. Cheguei em Paris, foi como se eu estivesse vivendo um sonho. Eu reparava em cada pessoa, cada coisa ao meu redor e até chorei, assim, porque era tudo muito novo. Eu pensava que eu tenho um mundo inteiro para explorar. Aqui, agora, além de trabalhar, eu estou realizando um outro sonho, que é a escola de gastronomia. Então, de vendendo quentinhas do Brasil, estou fazendo gastronomia na França, em Paris. E o que eu gosto muito por aqui é de perceber como o mundo me aceita e como eu estou disposta a aceitar o mundo também ao meu redor. Se eu voltar para o Brasil, eu posso ajudar as pessoas, a minha mãe, a minha família, de uma outra forma, porque eu sei que eu vou ter outras oportunidades. O que mais deixou a minha mãe tranquila foi que, além de todos os benefícios, eu teria uma família francesa super bem estruturada para me receber aqui. Graças a esse intercâmbio, aujourd'hui je parle français couramment. Conheço vários países, várias culturas, eliminei minha timidez, estresse, ansiedade. Estou fazendo uma universidade em outra língua e até criei novas fontes de renda. Então eu posso afirmar que eu me sinto muito mais preparada do que quando eu vivia a minha vida repetitiva no Brasil. E quando eu voltar, se eu voltar, eu não tenho dúvida de que eu vou ter um emprego muito melhor do que eu teria se eu não tivesse vindo pra cá. E o mais irônico é que para chegar até aqui, eu gastei menos de R$3.000, com passagem, passaporte, visto toda a documentação necessária, que você vai conhecer nesse e nos próximos vídeos. Então, eu só estou compartilhando isso com você, porque eu sei que existem milhares, ou até milhões, de brasileiros e brasileiras na mesma situação que eu me encontrava, que sonham, que se frustram por não ter apoio de ninguém. Eu sei como é difícil, mas hoje eu conheço o processo de cabo a rabo e eu sei também que existem milhares de oportunidades para pessoas que estão na mesma situação que eu estava. E para você ter essa oportunidade, você não precisa ser rico ou rica, não precisa saber falar francês, não precisa de faculdade nem de experiência prévia. Bom, agora que você conhece os benefícios básicos do programa, que são hospedagem, alimentação, salário, eu vou te mostrar os benefícios imensuráveis que nenhum dinheiro é capaz de comprar. Bom, primeiro, você vai se tornar bilíngue, ou até trilíngue, dependendo do caso. Você vai aprender francês com pessoas nativas. Essa competência multicultural vai de cara te colocar na frente de 98% dos brasileiros que não falam nenhum outro idioma fluentemente. E vivendo aqui, você vai fazer amizades com pessoas do mundo inteiro e vai ter a oportunidade também de se comunicar em inglês. Imagina o impacto na sua vida de aprender na prática 2 novos idiomas. No começo eu me senti um pouco perdida com o idioma, eu assumo, mas para você ter uma noção, em apenas 3 meses eu já me virava super bem, porque é comprovado que aprender na prática é muito mais eficaz. Sem contar que as escolas de idiomas são caríssimas no Brasil. E apenas com a mensalidade de alguns poucos meses em uma dessas escolas, você paga todo o seu intercâmbio. Então, para que passar horas sentados na frente de um livro, se você pode aprender na vida real? O segundo benefício que você vai ganhar é autoconhecimento e independência. Apesar de você receber o suporte de uma família bem estruturada aqui na França, você vai amadurecer muito. E essa fase é fundamental, que todos nós precisamos passar um dia.
Eu me lembro como eu me senti insegura antes de vir pra cá. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade enorme de me tornar uma mulher independente. Pode parecer assustador no começo, mas ser dona da sua própria vida provavelmente vai ser a experiência de autoconhecimento mais especial que você vai ter. Terceiro benefício é dar um passo além na sua carreira. É inegável que a França vai te preparar muito bem para as decisões do seu futuro. Além de aprender 1 ou 2 novos idiomas, você vai ter a oportunidade de estudar, fazer uma universidade, mestrado, doutorado e ainda planejar a sua carreira profissional de destaque aqui na França. Imagina só o poder que uma experiência internacional aliada a um diploma francês não dá no seu currículo. Você provavelmente vai sair na frente de pessoas que fizeram as melhores faculdades no Brasil. Agora eu vou te mostrar os passos preparatórios do processo. E durante os próximos vídeos eu vou detalhar cada um deles. O primeiro passo é entender quanto vai custar o seu intercâmbio. Com todas as documentações, passagem de avião, dependendo de onde você mora no Brasil, o custo pode ser em torno de R$3.000, com tudo incluso, viu? Passagem e documentação. Em seguida, você vai negociar seus benefícios do intercambista. Isso vai fazer total diferença entre o intercâmbio excelente, com ótima qualidade de vida, ou viver no meio do mato com um trabalho ruim. E o próximo passo é você fazer toda a documentação certinha, mas não se assuste, porque isso eu vou explicar em detalhes nas próximas aulas. Depois, você precisa fazer a entrevista no consulado para conseguir o visto apropriado para o intercâmbio. O fato é que existem ótimas oportunidades de intercâmbio, mas para consegui-las, você precisa usar as técnicas que eu vou te ensinar, que pouquíssimas pessoas conhecem. E o último passo é dar um abraço muito forte na sua família, preparar as malas, pegar o avião e embarcar nessa nova oportunidade. E lembre-se, a única exigência do governo é que você seja maior de idade, tenha menos que 31 anos e ensino médio completo. Só isso. Você não precisa de diploma, não precisa saber falar francês, não precisa de passaporte europeu e nem de experiência prévia. Bom, e agora eu vou deixar uma lição de casa para você, viu? Você vai acessar o site aupairworld.com e você vai apenas navegar por ele. Primeiro, veja o vídeo que tem lá na parte de baixo da tela do site. Ele é bem motivacional, mesmo que você não fale inglês, você vai sentir bem o espírito desse intercâmbio. Mas muito importante, não crie o seu cadastro ainda, porque é complicado e existem várias técnicas de como ter um perfil atraente para conseguir os melhores trabalhos nas melhores regiões e o mais rápido possível. Então não vale a pena você queimar cartucho e ainda correr o risco de ser bloqueada dentro da própria plataforma. Agora eu vou te contar a exata rota que você deve seguir, as regras de trabalho, burocracias, documentações, custos e os prós e contras de morar em cada região da França. O primeiro passo para você se mudar para a França é... Agora eu vou ter que ver a segunda aula.